Na videoaula anterior, nós vimos as duas primeiras etapas do neurodesenvolvimento, a neurulação e a neurogênese. A neurulação é a primeira etapa, é a fase inicial da embriogênese, o início do sistema nervoso central, onde ocorre a formação do tubo neural. Já na neurogênese, ocorre a produção das células neurais, dos neurônios, que são as células especializadas em conduzir o impulso nervoso. E agora, nesta videoaula, nós vamos dar continuidade nas etapas do neurodesenvolvimento, com a etapa 3, migração neuronal, e a etapa 4, apoptose. O que acontece na migração neuronal? Depois dos neurônios serem produzidos, eles precisam ser orientados e encaminhados para o seu local específico. Acontece que quando uma célula neuronal é produzida, ela não sabe para onde deve ir. Então, as células da glia, que são células especializadas, que além de outras funções servem também para orientar e direcionar os neurônios, ela forma uma espécie de trilhos para ajudar o neurônio. Essa célula da glia, ela se fixa no neurônio como se fosse uma espécie de velcro, para que o neurônio então não se desoriente e não erre o caminho. Em uma forma mais simplificada de entender, nós podemos dizer que o cérebro tem vários compartimentos, como se fossem os cômodos de uma casa. Em cada cômodo é necessário acomodar os neurônios que lá ficarão. Nós sabemos que o cérebro é dividido por setores, por lobos. Nós temos então o lobo occipital, o lobo temporal, o lobo parietal e o lobo frontal. E há também várias estruturas importantes no centro do cérebro. Então, essa fase, a migração neuronal, é a fase em que cada neurônio migra, ele é encaminhado para o seu local específico, e essa fase se inicia por volta de 1 mês e meio intraútero. Mas nesta fase, será que pode também ocorrer algum defeito? O que acontece quando o processo de migração celular é perturbado? O que ocorre é que as células elas acabam não atingindo o seu destino e com isso ocorre giros anormais. Você sabe que o nosso cérebro tem muitos giros e muitos sulcos, ou seja, ele é todo enrugadinho. E quando a migração não se dá adequadamente, esses giros ficam anormais e pode ocorrer então a heterotopia. A heterotopia é o deslocamento da substância cinzenta, ou seja, ela vai ocupar um lugar que não é o ideal. Com isso, pode ocorrer problemas no funcionamento desse cérebro e muitas vezes a convulsão está associada nessa situação. Um dos exemplos também dessa disfunção é a lisencefalia, o que chamamos de cérebro liso. A quarta etapa do neurodesenvolvimento é a apoptose. Nesta fase ocorre a morte programada dos neurônios. Isso parece trágico, mas é um processo natural nessa fase. Explico. Acontece que a produção de neurônios foi muito intensa, chegando a aproximadamente 1 trilhão de neurônios. Essa produção intensa faz parte de um sistema de proteção do cérebro, para que ele se desenvolva o melhor possível. Por isso, aqueles neurônios que não chegaram ou não chegaram a tempo nos locais específicos ficaram sem função e, não tendo funcionalidade, acabam morrendo. O termo apoptose significa desprendimento e não é danoso para o cérebro. É como se fosse uma folha caindo de uma árvore. Essa queda, essa folha que se desprendeu não vai prejudicar a árvore. Da mesma forma, os neurônios, eles sobraram e eles vão morrer, então, por apoptose, mas não vão prejudicar o cérebro por isso.
Olha só que interessante. Nós vimos que a produção dos neurônios foi muito intensa, então 50 a 90% dos neurônios serão destruídos para atingir o número adequado quando a criança nascer. Esse processo se inicia por volta de 2 meses intraútero e vai terminar aproximadamente com 1 ano e meio de idade.